Chegou a hora, graças a Deus chegou a hora. Começando agora o nosso primeiro podcast, nosso primeiro programa, e numa oportunidade muito especial de poder abrir o coração, de poder falar, de poder ouvir, de poder aprender e, claro, informar também, né? A gente se informa, você também se informa e a gente vai trocando essas informações. Começando esse trabalho hoje, direto da capital Palmas para todo o Tocantins, para todo o Brasil, o mundo, né? Uma forma diferente de se comunicar. E não poderíamos iniciar de qualquer jeito, né? De qualquer forma. Por isso, escolhemos, foi uma coisa muito especial mesmo, definir o nosso primeiro convidado para esse primeiro programa de muitos e muitos que virão com fé em Jesus Cristo, né? Um convidado que traz uma bagagem inigualável. Eu falo isso não é puxando saco, não é... É pelo conhecimento. Porque você falar um pai de 7 filhos... um pai de 7 filhos, muitos pais têm 7 filhos. Você falar um político que já teve muitos mandatos, tem muitos políticos de mandato. Mas você falar no primeiro prefeito eleito da capital do Tocantins, você falar no filho de Siqueira Campos, aí já muda um pouquinho a história. Nosso primeiro convidado, Eduardo Siqueira Campos, prazer ter você aqui com a gente, para repartir um pouco do seu conhecimento, que é muita coisa. Acho que vamos ter que fazer outros programas, que é muita coisa que eu sei que dá para a gente explorar aí dessa cabeça, desse pensamento, dessas lembranças. Tudo bem? Tá tudo bem, mas eu vou te confessar que eu tô nervoso. Não precisa ficar. Tem uma aguinha fria aí, qualquer coisa. Eu tô nervoso. Tem um cappuccino também ali para dar aquela relaxada. Né? Mas eu diria para você que esse nervosismo tem uma tradução. Ele carrega e traz alguns sentimentos. Primeiro, de que sempre que alguém que vem da área política, vamos dizer assim, de um político, sempre que ele se depara com um microfone, com um entrevistador, ele está diante de um desafio. É verdade. Então ele tem que saber o que vai dizer, pensar no que vai responder, nas consequências. E quando você junta isso com um podcast que está sendo o primeiro, junte-se a isso uma pessoa que você atravessou longos anos e que aprendeu a conhecer, a admirar, a respeitar a história. Então eu estou aqui tendo, vamos dizer assim, a satisfação, a honra de inaugurar essa sua série, essa nova fase da sua comunicação. E olha que eu acompanhei várias fases. É verdade também. Eu também conheci o Jerônimo Cardoso político, o Jerônimo Cardoso vereador, o Jerônimo Cardoso polêmico, o Jerônimo Cardoso corajoso, temente a Deus. Sempre. Conheci do Jerônimo Cardoso a sua origem, a sua mãe, os seus filhos. Isso me inunda, me carrega de emoção. Então, para a gente não começar essa entrevista chorando, eu acho melhor eu parar de explicar este sentimento e te deixar trabalhar. E vamos deixar a coisa assim um pouco mais tranquila, até mais... para quebrar um pouco dessa questão de protocolo, de formalidades. Eu sei que você sofreu bastante domingo, porque eu sofri bastante. Como é que o Flamengo perde aquele jogo nos pênaltis para o Galo, hein, Eduardo? Me explica aí. Olha, Fala como flamenguista mesmo, não precisa querer ser ficar em cima do muro, não. Fala a verdade, como torcedor do Flamengo. Fala aí. Eu sou do tempo, Jerônimo, em que o Maracanã tinha geral. E eu tive a alegria de ir para a geral. Foi Geraldino. Fui Geraldino. Foi Geraldino. Portanto, eu vi Zico jogando. Eu fui daquela era de ouro do Flamengo. Ei. Então, eu poderia ter lançado até uma suspeita aqui nesse seu programa, ou nesse nosso podcast. Porque nós estamos sendo dirigidos por um português. Quando esse português tirou o Bruno Henrique e colocou o Diego Ribas, eu te confesso que eu estava entre taipas
e palmas, pegando muito pouco sinal, Acompanhando sofrendo. pelo celular. Sabia que o Gabigol, já que ele não tremeu na final da Libertadores e nem nessa última final de Libertadores que nós perdemos para o Palmeiras, o Gabigol estava lá. Eu sabia que ele estava lá para fazer gol, mas jogamos para vencer. Primeiro tempo que sobraram oportunidades para o Flamengo. Perderam muito gol. Infelizmente o nosso goleiro, que deveria estar em campo, o Diego Alves, não estava. O Hugo falhou, nós acabamos empatando o jogo. E na hora de bater os pênaltis, eu ainda estou aqui me perguntando por que é que não mandaram, e aí é uma questão talvez que o técnico tenha que ter dito, ou ele ter que ter assumido a responsabilidade de dizer, quem vai bater esse pênalti é o Gabigol. Não foi assim. Quis a história que não fosse assim. E nós acabamos perdendo. Jerônimo, se tem uma das coisas que eu recebi hereditariamente também, foi do velho José Wilson Siqueira Campos, o nosso velho comandante Siqueira, comandante, foi essa paixão pelo Flamengo. Eu não sei nem quando eu comecei a torcer pro Flamengo, mas eu penso que ainda foi na barriga da minha mãe, de Dona Aureli. Aí você começa a falar essas coisas, vem aqui na minha mente que eu sou filho de um casal que teve 11 filhos. Eu fui o 7º. E você é um dos filhos do Siqueira Campos, né? E quando fala Siqueira Campos, a gente lembra de toda aquela luta para criar o Estado, do início ainda de vereador de Colinas, de deputado federal, de toda aquela luta, aqueles desafios. E fico imaginando que meu pai, eu tive minha vida com meu pai, eu penso, como terá sido a vida do filho do Siqueira Campos com o Siqueira Campos? Como é que foi isso? Porque isso é um peso também, né? Tem uma responsabilidade isso aí, né? Jerônimo, sem dúvida. Eu olho dentro da perspectiva da história e eu gosto muito. A minha grande paixão nos estudos sempre foi a história. Eu sou um homem absolutamente comprometido com os aspectos históricos de tudo. Até, vamos dizer assim, de um continente sul-americano e de um Brasil que já nasceu dividido pelo Tratado de Tordesilhas antes de ser descoberto. Nós já estávamos divididos. Então, eu quando penso no que Deus me proporcionou de carregar na minha história, a história da nossa família, da minha mãe, Dona Aureli Siqueira Campos, que já se foi, eu a imagino nos braços do Senhor, a seu lado ou perto dele, seja lá como for, porque minha mãe foi uma das pessoas que aqui no estado nunca deixou ter, ainda para os mais duros adversários do político Siqueira Campos, nenhum deles deixou de afirmar que a Dona Aureli Siqueira Campos teve uma vida santa, teve uma postura santa, teve uma vida extraordinariamente simples, nunca se deixou levar pelo título de primeira-dama, ela nunca foi e nunca quis ser primeira-dama. Ela sempre foi a companheira, sempre foi a mãe, sempre foi a pessoa, vamos dizer assim, que nos cobriu de amor. Minha mãe não teve uma carteira assinada ao longo de sua vida. A minha mãe, ela foi efetivamente esposa e mãe, companheira. E se você me perguntar como veio a sua pergunta, como é que isso tudo começou para mim, eu tenho que dizer, Jerônimo, que eu penso que abriu meus olhos e a mais forte lembrança da minha infância, eu poderia traduzir na Belém, Brasília, na BR-153, porque é a primeira grande lembrança da minha infância. Foram 14 dias que nós levamos para deixar Campinas, São Paulo, até passar por Colinas e adentrar as matas, que ainda eram matas, e chegar a Bandeirantes, que hoje é um município,
e lá começarmos, vamos dizer assim, toda esta saga. Então eu era apenas um dos 6 filhos de Siqueira Campos, que estava naquela carroceria de caminhão, nesta travessia de 14 dias, que nos trouxe para um mundo novo. Tinha que idade nessa época, Dado? Bom, Jerônimo, eu tenho uma foto minha, em fevereiro de 64, no dia que se instalou o município de Colinas. Naquele tempo, o governador era Mauro Borges, Colinas já havia sido escolhida a área e ela foi, portanto, desligada do município mãe e a sua instalação eu estava presente. Se você perguntar o que uma criança de 4 anos de idade 4 anos. pensava daquilo tudo, eu via alguns homens de terno, via outros igual meu pai, com uma roupa para uma data especial, mas cachorro, alto-falante, o pau-falante, que era o meio que se comunicava, né? Era um poste bem alto, com 2 microfones, com 2 falantes, né? Isso. E por ali se transmitia, se davam as notícias. E eu assistindo ali, Mauro Borges designou o Raul do Espírito Santo, o Raulão. Até tem o Raul Sil, que é seu filho, e ainda milita na política, aliás, seu neto. E eu fui um testemunho, uma testemunha daquele ato. E mais importante do que um menino de 4 anos perdido na frente de uma praça e de um local onde estava havendo um evento, foi o fotógrafo que registrou esse momento. Esse, sim, é um personagem importante para o Tocantins. O fotógrafo foi o senhor José Wilson Siqueira Campos. O Siqueira. O Siririqueira, como muitos chamavam. Então, eu vejo, assim, que de uma certa forma, dentre os 6 filhos, que meu pai me escolheu para levar para esses momentos. São muitos, eu posso recordar aqui, ao longo da nossa conversa, muitos momentos. Então, a minha primeira lembrança foi essa grande travessia na Belém-Brasília, foi a fundação de Colinas. Logo depois veio a ditadura, o ato que afastou Mauro Borges, e aí foi a primeira decisão de um presidente da República ou do governo federal que interferiu na nossa vida. O Raul foi deposto, o Raul do Espírito Santo, nomearam o seu numeriano, Mauro Borges foi deposto e no seu lugar veio o coronel Meira Matos. E aí, vamos dizer assim, nós deixamos de ter uma pessoa do meio do povo para ser o prefeito, um prefeito escolhido, vamos dizer assim. Ali iniciou-se a formação de grupos políticos de oposição e logicamente, o Siqueira, revoltado com a deposição de Raul, ele se juntou com outros companheiros e ali... Ele já era vereador ou não? Não, ele ainda era apenas o cidadão José Wilson Siqueira Campos, que tinha uma cooperativa e tinha uma serraria lá em Bandeirantes, não era nada senão um conjunto de 2 ou 3 casas e casas para os nossos colaboradores. E ele se revoltou e eu me recordo que esse foi o embrião da primeira campanha política que eu participei. O estupim ali. 1965, campanha de vereador, de prefeito de Colinas. Quem se elegeu foi José Cirilo de Araújo. E meu pai embarcou junto naquele movimento de oposição e de revolta com os fatos que ocorreram e ele se elegeu o vereador mais votado. Então, essa foi a primeira eleição que eu participei como testemunha dela, e também como participante. Eu até, Jerônimo, posso te dizer como é que eu descobri o que era ser oposição. Começou como oposição. Né? Imagina, o meu pai, naquele tempo a gráfica, Jerônimo, era aquela coisa que eu não sei se o nome correto é tipografia ou linografia, mas que se montavam as letras que eram quase que carimbos, vamos dizer assim, em que se preparava uma chapa, aquela chapa recebia tinta e ela ia, prensava, voltava, a pessoa tirava o papel, ia, prensava, depois cortava. E eu recebi do meu pai uma missão. Ele me deu lá, aí eu já ia de 5 para 6 anos de idade, ele me deu lá assim, uns 200 folhetinhos daquele. Eu falei assim, meu filho, siga aqui na direção desta rua até o final da esquina. Não atravesse a rua.
Isso em Colinas. Em Colinas. Mas vá distribuindo estes folhetinhos. Era a campanha de José Cirilo de Araújo, prefeito, e Siqueira Campos, vereador. José Wilson Siqueira Campos, vereador. Você lembra como é que as pessoas recebiam esses Não, panfletos? eu me lembro demais, Gerando. Eu vou dizer como é que eu descobri a oposição. Eu fui entrando nas casas e fui muito bem recebido na grande maioria delas. Certo. Mas entrei numa determinada casa que tinha um corredor grande e eu vi aquelas cadeiras de macarrão, pessoas sentadas de um lado e de outro, e eu distribuindo o folheto, até que veio o dono da casa. E quando eu menos percebi, eu levei um coque na cabeça. E ele falou assim... Um cascudo, né? Como diz o sertanejo, um cascudo. Sai daqui, menino de Siqueira. Você não pode entregar isso aqui dentro da minha casa. E eu não sabia nem quem era, mas eu saí chorando. E chorando, voltei correndo para encontrar com meu pai. E aquilo quase virou um episódio grave, grave. Mas veja, eu entrei na casa do candidato adversário. Era o candidato adversário do José Cirilo. Então, ali existia o seu Numeriano, que foi o interventor indicado, e ele estava lá reunido, e eu entrei no seio, vamos dizer assim, nas hostes, na trincheira da oposição. Poderia até parecer uma provocação, não foi. Não foi. Foi apenas um menino desavisado que inocentemente descobriu coisa de criança, o que é ser oposição ainda muito criança. Ainda muito jovem, né? Muito cedo. E eu saí de lá correndo e, enfim, esse episódio eu tenho marcado como aquele primeiro conflito. Bom, Zé Cirilo venceu as eleições, meu pai se elegeu vereador, e aí eu digo que foi a primeira casa legislativa que eu frequentei, os corredores daquela Câmara, e digo sempre quando estou em uma Câmara, eu digo, nunca duvidem da capacidade de um vereador, porque aquele vereador ali em Colinas falava em Estado do Tocantins, na criação do Tocantins, já tinha aquilo como uma bandeira de luta, e as pessoas, naquele tempo, lhe atribuíam uma loucura, um sonho inatingível. E ele acabou participando dessa conquista. A gente pode, Eduardo, lembrando aqui um pouquinho do relacionamento familiar. Como que era, aproveitando aqui essa deixa de Siqueira Campos, como que era o pai Siqueira Campos, desses 6 filhos dentro de casa? Como é que era essa rotina familiar? Bom, a gente viveu um primeiro momento em que nós nos dividimos entre Campinas e Colinas e Bandeirantes, vamos dizer assim. Até porque eu tive que fazer uma alfabetização, um primeiro ano, um segundo ano. Então, meu pai conservou a casa em Campinas ainda, era a cidade do interior de São Paulo que nós morávamos. É a segunda maior cidade do estado de São Paulo. Foi lá onde eu nasci. E nós fazíamos o período de estudos lá e íamos passar as férias enquanto havia essa transição. Então, nós éramos, na verdade, se você me perguntar onde a gente morava, era na Belém, Brasília, ainda sem asfalto, numa travessia que eram sempre coisas de 14, 12, 10 horas, quando a estrada foi melhorando. Nós saímos de um caminhão para uma Kombi, para uma Rural Willys. Então, mudou um pouquinho o tipo de transporte, mas a distância era a mesma. Até que a gente veio se fixar mais definitivamente. Mas nós éramos, como tem um livro de Maria José Duprá, que tem o título Éramos 6. Então, neste tempo, Dona Aurenice e seu José, eles tinham 6 filhos. Então, nós, vamos dizer assim, eram 4 mulheres e 2 homens, nós quase que não havia uma percepção do que estava acontecendo. Mas, diferente dos meus outros irmãos, cada um com as suas características, eu já entendi rapidamente, assim, eu percebi e eu me interessava por aquilo que meu pai estava fazendo, já de começar a distribuir os folhetos, os panfletos. Com 5 anos, né? Sim, e ele lançou ali o programa, chamava-se Pioneiros Rurais, que depois, na verdade, isso foi a inspiração dele para os Pioneiros Mirins. Foi ali que nasceu. Eu tenho até hoje a foto com o meu fardamento de pioneiro rural. Fazia o que esse pioneiro rural? Era o princípio de como eu diria hoje, de um jovem aprendiz ou de um escoteiro que tinha missões. Sabe? De levar as informações em relação à vacina, à malária, à precursão da SUCAM, da cooperativa que o velho Siqueira Campos fez. Era alguma coisa que ele sempre entendeu que a criança não pode deixar de ter uma atividade complementar à educação. Aí é a inspiração para a criação dos Pioneiros Mirins.
E aquilo tinha muita valia, porque a gente se sentia importante, uniformizado, e perto de um soldado da Polícia Militar, perto de uma autoridade, a gente tinha uma responsabilidade a mais. Então esse menino não podia estar com o estilingue na mão quebrando vidro. Esse menino não tinha muito tempo para soltar pipa, para subir em árvore, para jogar bolinha de gude. O velho Siqueira, em relação a isso, ele diria que ele não nos permitiu uma infância de muita diversão. Até porque a nossa infância foi marcada, assim, eu diria, por muita pobreza. Graças a Deus, o meu pai, eu sei que ele passou muita fome como retirante nordestino, mas ele não nos deixou passar fome. E eu acho que talvez por isso é que ele tenha decidido não ficar na periferia de uma grande cidade, mas vir buscar o seu destino em um estado que ele estudou, ele sem formação superior, mas ele estudou para onde ele estava vindo, e ele sempre disse acima do paralelo 13. Ele sempre preconizou uma redivisão territorial. Então eu penso assim que isso veio assim, talvez como uma grande missão do cidadão José Wilson Siqueira Campos, talvez uma missão muito maior do que ele detinha assim, de capacidade, como eu disse, sem um diploma, sem um estudo, sem uma condição financeira, sem vir de uma família de berço de ouro. Nós éramos assim, bastante humildes mesmo, graças a Deus. E as fotos mostram isso, do caminhão, dos lugares onde moramos, nessa minha infância, antes de chegar ao Tocantins. E assim, as coisas se iniciaram na minha vida. E eu sempre vi no meu pai, Jerônimo, uma coisa que ele ainda não perdeu, graças a Deus. O brilho nos olhos quando ele fala de Tocantins. Sonha, né? Ainda. Sempre. Quando ele falava da redivisão territorial, quando ele falava da aprovação do projeto, quando ele falou em constituinte, sempre nele os olhos brilhando. Ainda hoje, quando vou à casa dele e a gente vai conversar sobre alguma coisa, ele está sempre pensando em algo que ainda está para acontecer, o encontro das rodovias Norte-Sul com a Leste-Oeste, os portos, a navegação, as hidrovias. Ele não pensa diferente disso. Ele está sempre um pouco à frente nos seus pensamentos, imaginando Palmas com 1 milhão de habitantes. E ele consegue fazer este raciocínio e acaba levando a gente a sonhar com ele. Foi isso que meu pai fez. Um sonhador que me criou dentro deste sonho, só que gradativamente se transformando em realidade. E acredito que esse sonho também deve ter atingido você também. Eu queria agora mostrar para você um pouquinho dos arquivos que estão aí nas redes sociais, inclusive agradecer e parabenizar o grande profissional Sidney Madalena, que tem um acervo histórico no canal dele no YouTube, de imagens marcantes históricas da capital Palmas. Eu queria pedir para colocar aqui as imagens, um trecho do discurso. Nós vamos ver aqui? Aqui agora, do primeiro prefeito eleito da capital Palmas. Olha a fisionomia dele, rapaz, estava esbelto, né? Novinho. Quantos anos nessa época aí? 33. Então vamos fazer esse salto aqui, de 4 anos, de 5 anos, ele entregando panfletos para o candidato a vereador Siqueira Campos em Colinas, para 92, ele com 33, prefeito eleito da capital do Tocantins, Palmas. Vamos ouvir. Hoje estão estragadas, largadas ao próprio tempo e abandonadas, serão recuperadas. E a máquina, os veículos e a propriedade da prefeitura será orgulho da nossa população, pois será zelado, cuidado e prestará os melhores serviços para a nossa população. A força aí, o vigor mostrado aí no discurso, mudou alguma coisa, além, claro, da fisionomia dos anos, né? Para o Eduardo Siqueira Campos hoje, mudou alguma coisa? Bom, se você me mostrar alguma coisa na face da Terra que não mude com 30 anos, nós estamos falando aí de 30 anos que nos separam de hoje para este momento. Então, Mas você lembra como é que estava o coração quando fez esse discurso aí, né? Você lembra como é que estava o sentimento, o pensamento? Bom, é importante registrar que com o final da Constituinte, é bem breve para chegar até aí. Eu disputei em 88 a primeira eleição e me sagrei o deputado federal mais votado desse estado, com 24 mil e poucos votos. Como o mandato era só de 2 anos, para igualar com o resto do país, fomos a 90.
Em 90 eu busquei minha reeleição, só que aí, desta vez, eu pulei para 35.700 votos, o que dava cerca de 17,5% dos votos válidos. Se você buscar na história, esse número ainda não foi batido. E, por um acaso, eu ali pertinho de Araguaína, eu, como deputado federal, fui, na eleição de 90, o deputado federal majoritário em Araguaína. Fui o mais votado da cidade. Bati o deputado Oswaldo Reis, numa disputa dura. Eu tive 4.700 votos e ele cerca de 4.000. Então, eu fui eleito deputado federal com uma enorme votação, voltei para a Câmara e fui eleito líder do PDC, que era o nosso partido, Partido Democrata Cristão. E eu me recordo, Jerônimo, que meu pai entregou o Palácio Araguaia no dia 9 de março de 1991, ou seja, 6 dias antes dele entregar o governo para Moisés Avelino. As eleições já tinham transcorrido e ele me chamou na sacada do palácio, conversando comigo, e eu tenho as fotos desse dia, e ele me disse: meu filho, eu sei que você está num momento em que você chegou à liderança que eu já ocupei do nosso partido na Câmara. Era um partido de 22 deputados, então não era um partido pequeno. Naquele tempo o PT tinha 21, 22 também, o PL também. Tinha uma força no Congresso. Naquele tempo os grandes partidos, na verdade, eram o MDB e o partido da Frente Liberal. Essas eram as grandes forças. Mas o PTB, o PDC, o PL, o PT, eram todos partidos mais ou menos do mesmo tamanho. Bancadas entre 20 deputados, em torno de 20 deputados. Então, nessa conversa, meu pai me chamou: meu filho, olhe bem para essa cidade, você conhece a planta, você conhece tudo que eu imaginei, e prepare-se. Eu vou deixar o governo, mas essa cidade, esse palácio ficou pronto antes de eu transmitir o governo, porque ninguém vai transferir essa capital daqui. E essa cidade vai ter que eleger um prefeito. E você pensa na sua responsabilidade, porque nós já estamos na oposição, e você terá que enfrentar esse desafio com as suas ideias, com o seu esforço. A história, de novo, na oposição. Sim, na oposição. E eu disputei no ano de 1992. De Colinas, agora era em Palmas. Sim, uma disputa dura. Saudoso Eudoro Pedrosa, que Deus o tenha, em bom lugar. Ele foi o candidato do Moisés Nogueira Avelino. O vice era o Josino Guerra, que é um homem de muita habilidade, de muita facilidade ao falar com a população. Então foi uma campanha duríssima para chegar até esse discurso. E graças a Deus eu me elegi com 63,7% dos votos, e pela oposição. Então eu venci aquele pleito, fizemos 5 vereadores, a oposição fez 4, e eu cheguei a este dia, aí é um 1º de janeiro de 1993. Foi o dia em que eu discursei para o povo de Palmas, agradecendo o voto de confiança e prometendo uma grande gestão. E aquele dia eu comecei esse compromisso. E a gente estava observando aqui, Eduardo, lembrando da sua posse em 92 para hoje, 2022. As maiores obras ainda que marcam a capital Palmas, construídas por um prefeito, ainda são as suas. Espaço cultural, o ginásio Ayrton Senna. Então a marca deixada no primeiro mandato de prefeito eleito ainda hoje permanece como um cartão postal, que é o espaço cultural, uma das coisas mais bonitas que o Tocantins tem hoje. Você pensa nisso? Penso porque nós fizemos um planejamento, e antes do próprio ginásio, antes do próprio espaço cultural, nós fizemos o que se denominou a empreiteira Orelha Seca. E entre a minha posse, 1º de janeiro de 1993, e o final daquele ano de 93... Orelha Seca, né? Que fala. Sim, eu convoquei a população, nós pagávamos por metros lineares de vala. Vala para quê? Para enterrar os canos, para acabar com a distribuição de água em carro-pipa. Então nós fizemos, no primeiro ano, 5.000 ligações com uma companhia municipal, enquanto a Saneatins em Palmas não passou de 1.000 ligações. Então nós imprimimos um ritmo de saneamento básico para a capital que empolgou a população, que passou a receber água tratada. Isso serviu para as primeiras, chamava Vila União, Arno 31, 2 e 3, Jardim Orinim 1, 2, 3 e 4.
Então nós fizemos um verdadeiro mutirão, mas remunerando. Nós cancelamos uma licitação que havia sido feita para que uma empresa fizesse a implantação dessas valas educando. Preferimos dar emprego, que era o que a população precisava. A empresa ia fazer com as máquinas. Com as máquinas, com reta escavadeira. A gente tinha os homens. Aí nós trocamos isso e fizemos com a população. E remunerando, pagávamos quinzenalmente. E Palmas teve a sua maior geração de renda e distribuição de renda. Você lembra quantos foram contratados aí? Nós chegamos a trabalhar com 15 mil pessoas. 15 mil pessoas? 15 mil pessoas. A população da cidade eram quantos nessa época aí? Bom, Palmas nessa altura já ia com 40 e... Então era praticamente 45. A metade da cidade. A gente tinha muita gente trabalhando. E o mais interessante é que a família que pegava, por exemplo, a empreitada de cavar 30 metros... Ele botava um filho de 18 anos nos 10 primeiros metros, e mais lá na frente outro. Às vezes a mulher estava com a picareta, com a enxada. E isso, Jerônimo, eu visitava essas frentes de serviço e as pessoas agradeciam demais, porque aquilo era o ganha-pão dessas pessoas. Mas aí eu percebi, Jerônimo, que alguns estavam com as mãos machucadas, outras com os pés descalços. Eu falei, não, vamos comprar as luvas, vamos comprar as botas. E veja, a legislação trabalhista, hoje ela é uma coisa, talvez ela não permitisse nada disso. Mas a gente teve o cuidado na época e eu chegava, encontrei uma empresa, uma pequena indústria que fazia botinas. Aí eu falei, bom, são tantas número 38, tantas 39, o grande número de 40, depois outras 41, 42, e nós entregamos botina para todos aqueles trabalhadores que estavam trabalhando descalços no sol quente, cavando vala. Entregamos as luvas, e dávamos aquele galãozinho de 5 litros a cada tantos metros. O resultado é que Palmas começou sua infraestrutura cuidando da parte de baixo. Nós fizemos o saneamento básico, depois da água veio o esgoto, fizemos escavado à mão também na picareta, nós fizemos a estação de tratamento de esgoto do Aureni 3, que está lá até hoje. Então nós escavamos ela, então fizemos água tratada, fizemos todo o esqueleto para começar o tratamento de esgoto, e já chegando depois a coleta. E essas são as obras invisíveis, as galerias de águas pluviais, e depois disso pavimentar. Mas só pavimentar aonde passou a galeria, aonde já passaram os canos da água e do esgoto. E isso nos permitiu partir para escolas padrão. Aqui em Palmas tem umas escolas que só pelo nome a pessoa sabe assim, isso ainda é do tempo do Eduardo. Veja, Escola Vinícius de Moraes, Escola Tom Jobim, Escola Aurélio Buarque de Holanda, Escola Olga Benário, Escola Anne Frank, Escola Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. E assim por diante, nós fizemos várias escolas muito especiais que já estavam preparadas para um conceito que veio depois a ser a escola de tempo integral. Essas escolas já tinham uma cozinha industrial, já tinham galpão, já funcionava. Ritmo, né? Essa era a preconização de um projeto futuro que depois fez de Palmas, já para o mundo de outros prefeitos, muitas boas escolas, que eu cito, que existem aqui, essas já construídas, propriamente dita, para serem escolas de tempo integral. As nossas preconizavam o conceito. E isso nos permitiu depois, Jerônimo, do lançamento de um projeto de tijolito, que nós fizemos as primeiras 1000 casas também nas Arnos, e depois espalhamos para o resto da cidade, e depois para o fundo das Arnos, outras 1.500 casas. Então nós trabalhamos o conceito de saneamento básico, habitação, escola. Escola, saneamento básico e habitação, água tratada. E depois os postos de saúde, as policlínicas. E só depois, Jerônimo, é que nós fomos fazer ginásio, espaço cultural. Foi uma epopeia, mas eu diria para você que não havia reeleição. Eu fiz 4 anos de mandato com muita alegria, com muita ênfase, e a população comemorava tudo aquilo. Era um sonho a construção e a consolidação de Palmas. Isso, sem dúvida nenhuma, talvez tenha sido o momento mais marcante da minha vida pública, essa passagem pela Prefeitura de Palmas. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo agora, e na sequência eu já vou anunciar aqui que eu quero saber, porque tem uma história aí que Eduardo Siqueira Campos não vai ser mais candidato a nenhum cargo político nessas eleições de 2022. Vamos saber dele agora, daqui a pouquinho.
E enquanto corre essa informação de um lado, já por outro lado corre a informação de que Eduardo Siqueira Campos poderá ser o candidato a vice-governador na chapa de Wanderley Barbosa. Qual das duas informações é a correta? Daqui a pouquinho a gente vai saber. Estamos de volta e agora, para saber do nosso primeiro convidado aqui no nosso primeiro podcast, Eduardo Siqueira Campos, a pergunta ou as perguntas que estão circulando aí pelos bate-papos, pelas rodas de política. Primeira, a história que a gente ouviu, inclusive você já falou inclusive sobre isso, que não é candidato a nada nessas eleições. Ao mesmo tempo que surgiu também, nos últimos dias, a informação de que o nome de Eduardo Siqueira Campos está sendo ventilado, como diz na conversa, no vocabulário político. O nome está sendo ventilado para ser candidato a vice na possível chapa de Wanderley Barbosa ao governo do Tocantins. Procede? O que procede, né? O que é que procede, né? Bom, eu acho que de tanto os políticos dizerem que não são candidatos, e como diz o torcedor, o eleitor, lá pelos 44 minutos do segundo tempo, ele olha para as câmeras e diz assim: acabei de receber uma convocação. Convite você pode recusar, convocação não. E eu coloquei meu nome à disposição do partido, para que, se for do interesse do partido do povo, eu coloco meu nome para disputar um cargo. Eu já vi isso acontecer muito, não comigo. E quando eu faço a afirmação de que não serei candidato a nenhum cargo eletivo nas eleições de 2022, é porque isso está decidido por mim, pela minha esposa Poliana, pelas minhas filhas Ana Gabriela, Carol, Guilherme, Júlia, Samuel, Gael, e eu vou incluir o meu anjo Gabriel, que partiu mais cedo para os braços do Pai, e ele participa com toda certeza dessa minha decisão. E essa decisão não é uma decisão tomada agora há poucos dias, não é uma decisão que eu tomei sem pensar, ou num repente da vida. Eu vim amadurecendo esta decisão. E ela tem de tudo um pouco. Primeiro, o desejo de poder ser melhor filho para o meu pai, que está enfrentando essa reta, que eu diria, eu não gosto nem de usar essa expressão reta final, ou última fase, ou última parte, os últimos momentos da sua grande biografia. Mas o desejo de ser um filho melhor, o desejo de ser um pai mais presente, um pai melhor para os meus filhos, dedicado, um amigo melhor para os meus amigos, um irmão melhor para os meus irmãos, um cristão melhor para os irmãos em Cristo. E aí, veja, Jerônimo, eu ontem na cidade de Taipas, que estava completando seus 31 anos de vida, o meu pai, nos últimos dias da sua presença no governo, mais precisamente no dia 20 de fevereiro de 1991, naquele tempo se entregava ao governo dia 15 de março, e não 1º de janeiro, como é hoje. Ele criou uma leva de municípios, foram muitos, dentre eles Taipas, e eu estava lá para abraçar o prefeito e para poder, representando o governador José Wilson Siqueira Campos, o que eles dizem eterno governador, e também representando, já que ele informou ao prefeito e me deu esta delegação, portanto, representando o governador Wanderley Barbosa, eu fui me dirigir à população. E, Jerônimo, não foram menos de 20 pessoas que me fizeram essa pergunta. Você é candidato? Deputado, pelo amor de Deus, diga pra gente que não é verdade.
diga para a gente que o senhor vai disputar alguma coisa. Seja Senado, seja Câmara Federal, seja Assembleia. E eu não respondi a ninguém. Não respondi a ninguém. Deixei para, no uso da minha palavra, trazer as palavras de Siqueira Campos para a solenidade, as palavras do governador Wanderlei Barbosa. Era uma solenidade em que o senador Eduardo Gomes estava entregando uma patrulha moto-mecanizada para a cidade de Taipas. O deputado Ricardo Aires estava entregando uma ambulância e havia outras inaugurações ou anúncio de obras, mas não uso da palavra, Jerônimo. Eu tinha que dizer alguma coisa e embasar para essas pessoas, não apenas dar não é uma desculpa, mas mostrar as razões, uma fundamentação dessa decisão, né? Dessa decisão. Ela foi muito pensada, Jerônimo. Como eu disse, isso começou no seio da minha família, com os meus filhos, com a minha mulher, passou pelo meu pai, e lhe digo que não foi fácil dizer para o senhor José Wilson Siqueira Campos que eu não seria candidato a nada. Não foi fácil. Mas eu, nas minhas palavras, eu vou recorrer ao que eu disse. E no momento, Jerônimo, eu me lembrei de alguma coisa que sempre me encantou muito na Bíblia. Eu vou me reportar aqui a Jeremias 18. Quando o Senhor diz para Jeremias: Jeremias, desça e vá até onde está o oleiro. E assim fez Jeremias. E o oleiro estava no seu ofício, amassando o barro. Eis que, de repente, aquele barro, que já se tornava um vaso ou um jarro, cai ao chão e se divide em vários pedaços. O que fez o oleiro? Juntou todos os cacos, novamente deu forma, juntou o barro e com as suas mãos estava novamente moldando o que seria um novo jarro. E aí diz o Senhor: por que não fazer assim, ó filhos da casa de Israel? Se entregar a mim, para que, como faz o oleiro com o barro, eu possa moldá-los da forma como eu quero o cristão, o ser humano, né? E me permitindo que eu possa moldar para que daquele barro surja um novo jarro. Reconstruir. Então, o que eu disse para a população, usando a parte das Escrituras Sagradas? Que eu me senti naquele momento alguém que, tendo sido já, por um determinado momento, um jarro, que caído ao chão e recolhido pelas mãos do oleiro, neste momento eu me imagino assim, nas mãos do Senhor, que tem, e eu posso depois fundamentar um pouco mais isso, tem mexido profundamente comigo, na minha fé, e a partir dessa decisão de não disputar mais o mandato, participar da política não quer dizer ser candidato. O que eu anunciei é que não serei candidato. Então, neste momento, eu vou, com certeza, minha vida está carregada de sentimento, de muita espiritualidade, de muita fé. Eu tive que formar em mim e de me abastecer de muita fé para atravessar os momentos duros que eu enfrentei, a de um pai que perde um filho. E tendo em vista os filhos que aí estão, o pai que ainda está vivo, pensar desta forma para este novo momento. Então, este foi o comunicado que eu fiz. Bom, tendo respondido isso, Jerônimo, eu posso te dizer o seguinte. Primeiro, ninguém pode fazer ventilar ou ventilar seu nome para ser vice de alguém sem que vamos dizer assim, o dono do projeto
tenha convidado, que eu nunca vi vice se oferecer, algum candidato se oferecer para ser vice de alguém. Naturalmente, quem é candidato vai ter que escolher seu vice. Mas aos candidatos, eu de antemão aviso. Meu nome, com muito respeito, não está à disposição de nenhuma das coligações que vão se formar. Não para a questão de vice, que é um cargo honroso. Mas isso serve para senador, para suplente de senador, para deputado federal, para deputado estadual. Definitivamente, Jerônimo. Eu espero que com essa nossa conversa aqui, que talvez seja a primeira vez que eu esteja tratando deste assunto, e que me dá muita alegria nessa nova modalidade de comunicação que é o podcast, mas de ficar gravado aqui. Até para que você, Jerônimo, tenha e que a população também tenha. E que os integrantes desses grupos de WhatsApp que se multiplicam, que eles possam dizer, olha, o homem foi no podcast do Jerônimo e confirmou. Ele não vai ser candidato a nenhum cargo eletivo. Eu queria, inclusive, porque uma notícia dessa, vendo todo o vigor da sua fala, os sonhos que são transmitidos através das histórias e dos acontecimentos, acredito que não deve ter sido fácil essa decisão. E acompanhando agora, na semana passada, durante a posse do deputado Gutierrez Torquato, que o presidente da Assembleia, deputado Antônio Andrade, ele incumbiu da missão de receber, o deputado Gutierrez Torquato. Sem aviso prévio. Sem aviso prévio. De improviso. O deputado Eduardo Siqueira Campos usou a palavra e fez um comentário, contou muita coisa, transmitiu muita experiência na fala, deputado. E eu quero, inclusive, para as pessoas que não assistiram esse discurso, estavam presentes na Assembleia, no plenário, além dos deputados estaduais, do recém-possado Gutierrez Torquato, também estava presente o ex-prefeito Laurez Moreira, que é pré-candidato a governo do Tocantins, foi prefeito de Gurupi. Estavam presentes também o senador Irajá Abreu, a senadora Cátia Abreu, e muita gente assistindo aquele momento. Eu quero tirar um trechinho só da sua fala. Então me permita eu completar a mesa? Pode falar. Para não causar nenhuma injustiça. Certo. A começar da formação da mesa. Isso. Então, presidindo a sessão, o presidente Toninho Andrade. Secretariando estava o deputado Amélio Caires. À direita do presidente e à esquerda de quem estava olhando a mesa de frente, estava a honrada desembargadora Ângela Prudente, filha do doutor Delvô Prudente, um velho amigo de Siqueira Campos, um dos homens a quem tive a honra de conviver, já está aí no alto dos seus 86 anos, talvez. Estava, portanto, a doutora Ângela, estava a senadora Cátia Abreu, estava, como você disse, o senador Irajá, o presidente Toninho, o senador Irajá, estava o prefeito de Formoso, do Araguaia, e estava o ex-prefeito Laurez Moreira. Essa era a composição da mesa. Agora, nós vamos assistir alguma coisa? Um trechinho da sua fala que eu achei bem interessante, quero compartilhar com você, porque eu quero que o deputado Eduardo Siqueira Campos explique para nós, essa metáfora que foi colocada aqui para a gente entender. Põe na tela aí, por favor. Um para-brisa imenso para enxergar o futuro, para enxergar o que está por vir, para olhar para frente. Não se esqueça de um pequenino que seja retrovisor, que lhe permita olhar para trás e saber de onde veio, qual é a sua referência, para depois olhar para frente e decidir para onde vai. Um para-brisa gigante para ver o futuro, mas não pode esquecer do pequeno retrovisor para lembrar de onde veio. O que Eduardo Siqueira Campos quis dizer com isso, ou quis que se aprendesse com isso? Bom, na verdade, talvez eu tenha querido transmitir, principalmente para essas novas gerações, para um jovem como é o recém-empossado Gutierrez Torquato, essa simbologia de que o político deve ter, sim, Jerônimo, e você que foi responsável por
vamos dizer assim, milhares, porque foi mais de 1.000, de votos, nós temos que ter, e aí eu já vou me dirigir para quem fica na política. Então eu já me sentindo assim. Ali já era um mini adeus. Sim, como parte da despedida que eu vou fazer até o dia 31 de janeiro de 2023, quando termina o meu mandato. O que disse eu? Sobre um para-brisa bastante largo, grande, que lhe permita olhar para frente. O político que viver de rancor, de ódio, de raiva, seja qual for um destes sentimentos, ele talvez não esteja pronto nem preparado para olhar para o futuro. Mas também, Jerônimo, é impossível para um político, para que ele mantenha uma linha de coerência, também de fidelidade, de gratidão. Porque, Jerônimo, em um processo político de muitos anos, muitas vezes você pode não estar e nem conseguir estar com aqueles que você gostaria. Muitas vezes um está na outra coligação, outro tomou outro rumo. Essa eleição mesmo está acontecendo no Brasil, vai dividir muita gente para lá e para cá. E quem é que Tocantins sabe? mesmo hoje está assim, né, bem misturado aqui. Eu diria que sim. Em nível de campanha de presidente da República, eu acho que vai começar com alguns outros candidatos, essa chamada terceira via, que o senador Eduardo Gomes batizou de acostamento. Ele disse que não tem terceira via, tem acostamento. Essas foram as palavras, foi a forma como ele quis traduzir essa eleição. Eu acho que será uma eleição sim polarizada. Quem é que sabe de que lado estarão os diversos representantes políticos, os presidentes de partido, onde é que eles estarão, em qual coligação eles estarão? Então, muitas vezes não é permitido, não é possível para você estar com aquela pessoa, de repente, até com quem você mais se identifica. Aí, quando eu falo do retrovisor, quando eu cito o retrovisor, é para que você dê uma olhada para trás na sua caminhada, saber quem foi seu companheiro, quem lhe estendeu a mão, quem dividiu palanque junto com você, até para que você, ao olhar para frente, imaginar um palanque e você vai integrar um outro palanque, é muito importante que você, mesmo percebendo que alguma daquelas pessoas não estão ali com você, que isso não seja motivo de você se desfazer dessas pessoas, de você diminuir essas pessoas, ou de você buscar os defeitos daquele que um dia você elogiou tanto. Isso é terrível. Pelo menos eu penso assim. Então, é muito bom um para-brisa bem grande e é muito bom um bom retrovisor. Não precisa ser grande, mas que você olhe para a sua referência, de onde vim, para depois pensar para onde vou. Isso foi o que eu tentei dizer de uma forma, acho que bastante ilustrativa, bastante fácil de compreender. Mas eu vejo que existem ainda muitos políticos que o para-brisa é muito grande, porque a vontade de ir para o futuro, de preferência no mandato, é enorme. Mas às vezes despidos de um bom retrovisor. Que não lhe faça incorrer no erro de esquecer do seu passado. Porque nós todos nos transformamos, mudamos. Mas é bom que se preserve as boas coisas do seu início de caminhada, de onde eu vim. E vamos olhar Foi agora isso. nesse grande para-brisa, tendo base também um pouquinho no retrovisor do que a gente já viu no Tocantins, para o que a gente está vendo hoje aqui nessa movimentação do ex-prefeito Ronaldo Dimas, que é pré-candidato já desde 2018, já vem numa pré-campanha, do próprio senador Eduardo Gomes, que é um nome que tem suscitado também como possível candidato ao governo do Estado, do governador Wanderlei Barbosa, que está aí, assumiu o governo e vem trabalhando e sendo falado o nome dele numa possível eleição agora em 2022. E na sua visão hoje, de quem está no Tocantins desde antes da criação e que trabalhou por essa criação, qual a análise que pode ser feita hoje do Estado? Bom, Jerônimo, eu diria o seguinte, que no mínimo nós vamos ter uma eleição bastante movimentada, né? E eu diria que o melhor lugar
nessa disputa vai ser sentado em um sofá, O balde de pipoca. acompanhando os debates. Uma boa pipoca. Sim, uma boa pipoca, um guaraná, um suco de laranja, um suco de maracujá. Para aqueles que são mais cardíacos, eu sou um homem de alguns stents no coração. Então, já que eu me emociono muito, tanto num jogo de Flamengo quanto numa boa peleja política, eu diria o seguinte: não fosse a parte triste deste quadro, que mudou completamente o horizonte da política, quando alguém disse que a política é como uma nuvem, você olha, está de um jeito, daqui a pouco o céu está limpo, você menos espera, o céu já está carregado de novo. Então, essa é uma boa análise sobre a conjuntura política. Ela é muito mutável, ela se transforma muito rapidamente. E as pessoas têm que estar ali preparadas para adaptar o seu projeto ao outro projeto maior. E é assim que eu penso nas coisas. Então eu diria que todos os nomes que você citou, Jerônimo, cada um deles carrega, vamos dizer assim, aquilo que eu lhe diria que é ser a credencial. Todos têm, e aí é importante que eu complete, você deixou de citar, talvez se eu não preste atenção, no deputado Paulo Mourão. Ih, eu esqueci do deputado Paulo Mourão. Não se esqueça. E eu não esqueço o deputado Paulo Mourão. Você sabe por quê, Jerônimo? Gente boa demais. Eu acho que em toda a história da Assembleia Legislativa, talvez não tenham tido tardes tão animadas, mas eu diria no melhor sentido, como os debates que nós vivemos, eu e o deputado Paulo Mourão, que nós protagonizamos, mas repletos de respeito, de identificação um no outro, e permita com toda a modéstia de dizer qualificadamente, discutir. Mas é o que a gente já ouviu, né? As questões de fundo do Tocantins. Então, para mim, foi uma honra, foi um prazer enorme. Eu diria assim que penso que o deputado Paulo Mourão também tem este sentimento, porque nós soubemos, acima de tudo, usar o melhor vocabulário da política, usar a terminologia, as definições, sem que com isso nós nos ofendêssemos. Como às vezes o cara fala, olha, o debate foi acalorado. Aí o cara, quem xingou quem? Não. Cada um defendeu o seu ponto de vista, cada um apresentou a lei de responsabilidade fiscal, cada um apresentou os seus números, os seus dados, mas fato é que nós protagonizamos realmente boas tardes de debate naquele Tocantins, de então, da Assembleia, quando ele era líder do governo do ex-governador Marcelo Miranda. Então, o deputado Paulo Mourão se apresenta como um candidato, e é um candidato que vai representar o palanque do Lula aqui no estado. Então eu diria que é bom que se estejam atentos a esta participação também, que ela também é carregada de muita simbologia. É um homem que está aqui no Tocantins desde o seu início, preparado com toda certeza, deputado federal, prefeito de Porto, um homem que tem uma formação engenheiro agrônomo. O Paulo é um cidadão tocantinense muito querido, muito respeitado. Eu conheço desde os tempos do seu pai, de sua mãe, que eu acho que ele perdeu há pouco. Mas aí nós vamos para os outros nomes todos. Todos eles têm, como se costuma se dizer, meritório, ou seja, eles têm merecimento, eles têm bagagem, ele traz as credenciais para se apresentar como candidato. E aí é importante perceber que nós estamos vivendo agora, Jerônimo, naquela fase de preparação, aonde os partidos começam, no plano nacional, em primeiro lugar, e também aqui no Tocantins, a imaginar quem é quem neste tabuleiro político, quem se juntará com quem enfrentará quem. Então, não é agora, exatamente quando eu estou me retirando da disputa, que talvez eu seja a pessoa mais indicada para fazer essa análise, para adiantar algum quadro, sem que as próprias pessoas já tenham feito. Então, assim, se você me perguntar, bom, o governador Wanderlei Barbosa, o governador tem uma característica que eu acho bastante interessante. Você solta ele no meio do povo e você tem até, às vezes, dificuldade de achar onde é que está o governador Wanderlei. Porque ele se mistura com muita facilidade no meio do povo tocantinense. Ele tem o tom da pele do tocantinense, ele tem o jeito, as pessoas costumam chamar de curraleiro,
tocantinense do pé rachado, mas ele se mistura muito rápido, ele gosta de esporte, ele abraça onde cá, sai para ali, mas é um cara duro, ele é um sujeito que a pessoa não diz qualquer coisa para ele e ele não vai tentando agradar de qualquer forma o cidadão, ele é muito sincero, muito rápido nas respostas dele. Então eu diria o seguinte, se alguém vai brincar com o governador Wanderlei, é bom ter um cuidado, porque eu não diria peca pela sinceridade, não. Ele pratica a sinceridade numa resposta curta, direta e não dá recado. Ele não, como diz, arrodeia toco. Não rodeia moita, né? Como não, eu falo. ele é direto. Então, o Tocantins está vivendo um momento, Jerônimo, depois de tanta instabilidade jurídica, de instabilidade política, que parece que o nosso povo está enxergando assim um jeito de tocantinense, em primeiro lugar, que não vai acabar seu mandato e vai embora desse estado. Não. Você vai encontrar ele logo ali em Itaquaruçu. Eu diria para o resto da vida dele. Porque aquela família está ali, Jerônimo, centenariamente. São seus bisavós, são seus avós, é o seu pai, o meu querido companheiro de jornada na Prefeitura de Palmas, Fenelon Barbosa Salles. Eu tenho muito respeito pelo pai do governador. Nós nos divertimos muito em longos diálogos. Quando era vivo Sebastião Borba Santos, que era o ex-prefeito de Miracema, nós íamos os três para lá, eu muito mais jovem, um pouco mais jovem, mas a gente conversava muito animados com a implantação de Palmas, e eu guardo essa lembrança do seu Fenelon. Tenho por ele muito respeito, Dona Maria Rosa, que Deus a tenha, junto com Dona Aureni. Então eu vejo que o governador, ele é competitivo, ele tem preparo, ele conhece a nossa terra, ele não vai embora daqui. Ele nasceu aí nas entranhas da Serra de Itaquaruçu, entre Porto Nacional e Palmas. E a sua vida é ali. Ele é conhecido pelas pessoas e conhece as pessoas. Ele conhece esse estado. E está vivenciando esses problemas e, a meu ver, ele está propiciando decisões muito rápidas e muito inteligentes. Veja, Jerônimo, o que é que pensa o consumidor? O que pensa o proprietário de um veículo no Maranhão, no Mato Grosso, no Pará, quando ele descobre que no Tocantins não houve aumento de IPVA? Aí ele fala assim, como eu gostaria de ter tirado meu carro no Tocantins. Parabéns, governador. Como diz assim, bola dentro. A gente que aí cidadão agradece, né? Sim, e quando a gente vê professoras que estavam aí com progressões, aumentos paralisados, gol de placa. Quando a gente vê o resgate de alguns compromissos com o funcionalismo público, gol de placa, vontade de acertar. Então eu não sei como é que uma pessoa não se emociona, não se motiva ao se deparar com uma atitude assim. Isso não desmerece qualquer das outras propostas. Mas eu diria que ele vamos dizer assim, está trazendo um sentimento de Tocantins que é muito agradável para quem ama esse estado, quer a sua estabilidade e quer ver, vamos dizer assim, alguém pode até atribuir a ele a simplicidade como um defeito. Eu vejo neste momento como uma grande qualidade. E então, Jerônimo, este quadro, eu não posso aqui falar do que pensa o senador Eduardo Gomes. Um senador preparado, um senador, mesmo para aqueles que não são admiradores do presidente Bolsonaro, ele é o líder do governo Bolsonaro e, aliás, fazendo uma análise, me parece que é o líder que mais tempo está no cargo, há mais de 30 anos. Não houve um líder tanto tempo no cargo quanto está ocupando o senador Eduardo Gomes. Então, político experiente, eu ainda era prefeito quando o vi chegar na minha saída da Câmara de Vereadores, fez uma eleição extraordinária para deputado federal, perdeu uma eleição para o Senado, mas não perdeu o ânimo, a vontade de lutar e acabou sendo senador da República e está muito bem no Senado. Então, se alguém diz, olha, ele não vai ser candidato, talvez seja porque esteja compreendendo que ele está muito bem afinado, está num grande momento. Veja o projeto de lei, o projeto de emenda da Constituição da proteção de dados que ele acabou de ver promulgada pelo Congresso Nacional. Então, eu diria assim que ele está num momento de colheita muito grande.
Então, se ele não definiu, não sou eu que vou definir. Só ele sabe sobre o seu destino político. Estou vendo as outras candidaturas, como disse, todas elas meritórias, o projeto do Laurez, o projeto do Ronaldo Dimas, o projeto do deputado Paulo Mourão, são todas propostas que vão se encaminhar para a mesa, vão se definir no primeiro momento partidariamente e depois vão ser colocadas para o eleitor. E aí está com a palavra quem decide as eleições. O eleitor. O eleitor. Eduardo Siqueira Campos ainda canta? Eu conheci o Eduardo em 2013, um Eduardo em 2013 que cantava. Jerônimo, em meio a toda esta saga de carroceria de caminhão... Para dar uma descansada da política, né? Vamos de falar poeira, da vitamina do desenvolvimento, que era a poeira da Belém Brasília, eu vou dar um pulo aqui para aqueles festivais da canção de 1968, de 69, de 70, de 67, inclusive. Eu aí com coisa de 9 anos de idade, 8 anos de idade, me despedindo finalmente de Campinas. Mas a minha mãe, Dona Aureni, a gente tinha já nesta fase, depois que meu pai já havia edificado a serraria em Nova Bandeirantes, nós nos comunicávamos com ele via rádio, até que ele nos buscasse para passar férias, essa coisa toda. Eu me lembro que eu ouvi pelo rádio a Copa do Mundo de 1966, Jerônimo, lá em Nova Bandeirantes. Naquele tempo, Nova Bandeirantes, hoje Bandeirantes. Então era apenas uma vila. O rádio era o nosso grande instrumento de comunicação. Via rádio para falar com Campinas e via rádio para ouvir o futebol. A Copa do Mundo que o Brasil acabou vendo a Inglaterra se sagrar campeã. Então, eu lembrava aqui de que eu acompanhei aqueles festivais da canção. A televisão em casa só se ligava no domingo. Mas quando surgiram esses festivais, eu vi o Chico Buarque cantando à praça, Geraldo Vandré, eu vi Nara Leão, eu vi Caetano Veloso, e eu senti uma atração, sabe, uma curiosidade para entender aquelas letras ainda menino, e isso veio amadurecendo. E depois, aos 15 anos de idade, 16, 17 anos de idade, eu já era um colecionador e acabei sendo alguém que chegou a completar 2.000 bolachões, aquele disco de vinil, que tem toda a história da música popular brasileira, que tem a história que nasceu da Bossa Nova, da própria Jovem Guarda, mas eu já fico assim, num momento mais para cá, no momento em que o Brasil vivia aquele sentimento de opressão e que os poetas, o Gilberto Gil, o Caetano, o Chico, o Milton Nascimento, eles levavam para a música aquele clamor e até aquela coisa proibida, que era no período da ditadura, do regime militar, e aquilo encantava muito quem era jovem, estudante, enfim, quem não se deixou contaminar por aquilo tudo, pelo fim da guerra do Vietnã. Eu sempre fui um pesquisador do mundo, eu sempre estive atento às relações internacionais, à política internacional. Eu sou um leitor de biografias, Jerônimo. Eu tenho paixão pelo aquilo que fez Winston Churchill, como um grande homem que teve assim, a dignidade de sair do cargo de primeiro-ministro e disputar a vereança no distrito que ele morava. Eu vi, ou seja, um cargo, porque nessas outras modalidades de democracia que vem o parlamentarismo, nós temos a figura do representante distrital, que se equivale, vamos dizer assim, a um vereador. Então, ele foi disputar um cargo de representante da sua localidade, de onde ele morava. E aí, eu diria que foi uma coisa complementando a outra. E a música sempre esteve presente na minha vida. Então, eu sou, na verdade, um grande apaixonado pela música popular brasileira. Sou um grande apaixonado por biografias políticas e um grande apaixonado também por livros. E eu vou me lembrar aqui, talvez, do primeiro que tenha marcado a minha infância. Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. Jerônimo, eu li aquele livro algumas vezes na minha vida, mas para lembrar do menino Eduardo, que, comovido com aquela história de um garoto que tinha o Portuga, o seu personagem principal,
E ele viveu aquela relação de um jovem aprendiz com um homem simples, mas que lhe transmitia ensinamentos. E o livro, de uma forma muito triste, ele perde o seu Portuga nos trilhos de uma ferrovia que por lá passava. E era uma história que sempre me tocou muito. Então, do meu pé de laranja lima, e aí vamos para uma vida literária que passa por Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa, que passa por Pablo Neruda, mas que passa também por Castro Alves, que passa por O Grande Sertão Veredas, que passa por Euclides da Cunha, que passa... É por isso que eu falei, que o homem tem conhecimento. Que passa por muita paixão literária. Eu sempre gostei muito, e para mim era uma alegria quando a professora chegava, olha, esses são os livros que nós vamos ler este ano. Grande parte da turma ficava revoltada e procurava um resumo. E eu ia atrás de ler. Jerônimo, eu acho que o maior livro que eu li na minha vida, já foi na minha, mais do que na juventude, já nos meus anos iniciais, assim, já como político, que foi escrito pelo ex-ministro da Economia, Roberto Campos. Lanterna de Popa. 1.570 páginas. Lanterna de Popa. É um livro, talvez, para quem tem a formação de economista, para quem queira entender os grandes tratados internacionais. Não é meu caso. Mas eu fui tentar entender na coisa, e explico por quê. Porque Roberto Campos ele foi depois senador da República e depois deputado federal. Então, eu tive a oportunidade de me sentar ao lado dele no Congresso e de perguntar algumas coisas para ele. E assim eu pude entender como é que um homem sai de Mato Grosso como senador, depois vira deputado pelo Rio de Janeiro, foi ministro da Economia. Ele escreveu um livro, eu vou tratar de ler. Eu diria também que o livro Barão de Mauá, a história de Assis Chateaubriand, História da TV brasileira, né? é um gênio. São algumas biografias que marcaram a minha vida na área literária. E vou incluir o próprio José Sarney, que muitas pessoas talvez não saibam bem por que ele foi para a Academia Brasileira de Letras, mas José Sarney, com 22 anos, ele foi eleito membro da Academia de Letras do Estado do Maranhão, dada a sua qualidade literária, que é indiscutível. Mas, enfim, o mundo dos livros também incluiu autores internacionais que complementaram, vamos dizer assim, a minha formação, que sempre fui um homem apaixonado pela área de humanas. Esse Eduardo não tem as orelhas grandes assim, não foi por falta, não foi apenas pela genética, foi por ter sido puxada muitas vezes, seja pelo velho Siqueira ou por Dona Aureli, e por outras professoras que naquele tempo puxavam e também batiam nós dávamos a nossa mão à palmatória. E eu tinha pavor da matemática, e depois da física, e depois da química, das exatas como um todo. Eu sempre tive muita dificuldade. Então eu sou um homem da área de humanas, um homem da língua portuguesa, um homem da música, da poesia. Então li muitos poetas. Eu vou citar aqui um poeta candango, que ele escreveu uma coisa bem simples, mas que eu não esqueço nunca. Eu já ia te pedir. Ele dizia assim, ele escreveu assim: nem tudo que nasce torto está errado. Basta olhar para as pernas do Garrincha e para as árvores do Cerrado. Eu falei, olha, onde é que o cidadão foi buscar a representação das nossas árvores do Cerrado? Houve um tempo, e não tem muito tempo, que o Cerrado era considerado uma coisa imprestável. O piqui, o cajuí. Árvores pequenas, tortuosas, e ele lembrou das pernas do Garrincha, que para muitos não podia nem jogar futebol, mas foram pernas que encantaram o mundo, e as árvores do Cerrado. O poeta chama-se Nicolas Ber, foi meu contemporâneo. Eu vivi uma Brasília que viu Renato Russo começar, Cássia Eller, Oswaldo Montenegro, Herbert Viana. Eu cresci naquele meio já como adolescente, filho do deputado Siqueira Campos, que tinha muitas responsabilidades, mas que no sábado ia atrás
de encontrar esses menestréis que deram e fizeram de Brasília, como o Dinho Ouro Preto, que estudou na mesma escola que eu. Eu estudei no mesmo marista que estudou o Renato Russo, em anos diferentes. Eu acho que um pouco mais velho que ele, mas era aquele nosso ambiente estudantil. Então eu também tenho e trago comigo este mundo cultural que me permitiu fazer o espaço cultural e fazer as quartas culturais que nós tivemos aqui, de Zé Cabaleiro, a Elba Ramalho, a Ana Carolina, a Roupa Nova. Tempo bom. Quanta coisa a gente já não fez. Praia da Graciosa, Jerônimo. Shows do Skank maravilhosos. Nós fizemos muitos acontecimentos culturais no Tocantins. E isso é parte do Eduardo Siqueira Campos. Bacana. E é por isso que a gente vai ter que marcar outro dia para falar mais um pouco e conhecer mais um pouco, né? Do cidadão, do ser humano, do pai, do filho, do tocantinense Eduardo Siqueira Campos. Muito obrigado pela sua presença aqui. Você não faz ideia do que representa para todos nós aqui, para nossa família, literalmente para nossa família, ter a sua presença aqui para estrear esse novo projeto nosso aqui na capital Palmas, com tanto conhecimento, e a gente percebe na sua fala, quando fala de Tocantins, de Palmas, a gente vê aí fluir o amor, né? O sonho, que eu tenho certeza que esse sonho vai continuar, mesmo não estando agora, mas o futuro que pertence a Deus nos trará, se Deus quiser, coisas boas pela frente, né? Bom, Jerônimo, deixa eu me despedir então, olhando um pouquinho para você e para a sua Araguaína. Eu vivi tanto, e por isso que é tão difícil fazer uma entrevista objetiva com o Eduardo, porque eu guardo e trago tantos sentimentos, tantas histórias, Jerônimo, que definitivamente se alguém quer um entrevistado bem objetivo, conclusivo, direto, talvez não seja eu, e certamente você terá muitos outros entrevistados com muito mais objetividade, talvez com mais informação, com mais conteúdo. Difícil o conteúdo, viu? Eu fiquei muito à vontade aqui. Mas veja, se eu assisti Colinas Nascer, se eu ainda passei por Guaraí, era Guará, era apenas Guará, depois virou Guaraí, eu posso dizer para você que eu conheci desde o primeiro prefeito de Araguaína, Anatólio Dias Carneiro, até o último, o prefeito Wagner. Aliás, uma extraordinária figura, o prefeito Wagner. Gosto muito dele, tenho muita admiração por ele. Acho que será um gestor que terá um grande futuro político no nosso estado. Mas conheci todos. Então, se eu tive a oportunidade de conhecer todos os prefeitos da cidade de Araguaína, João de Souza, Joaquim Quinta, João Ribeiro, estou falando daqueles que já partiram, o próprio Anatólio, eu conheço a história política e administrativa deste estado. Poderia dizer a mesma coisa de Gurupi e de outras tantas cidades, Jerônimo. E eu termino com uma constatação, Jerônimo. Eu acho que eu fiquei velho. Mas Pablo Neruda disse, confesso que vivi. E eu, se envelheci, não foi diferente. Foi vivendo. Foram 204 sessões presidindo o Senado da República, muitas vezes dela Congresso Nacional. Foi usando a tribuna daquela casa que eu me transformei num orador, mas um orador que nunca li um discurso por escrito por outras pessoas. Eu sempre trouxe as minhas palavras. Então, talvez por isso seja um pouco difícil para eu sintetizar a minha vida numa entrevista, mas apenas as coisas conclusivas, eu posso aqui deixar como definitivas assim, e assertivas para essa entrevista, a de que realmente nós não abordamos as questões da saúde, são várias as razões, mas eu posso e quero deixar aqui registrado para você que é um entrevistador e é um apresentador de programas que eu diria assim, incisivo. Você sempre foi muito até duro como entrevistador, como apresentador de programa. Então não seria aqui que eu ia deixar de presente para você aqui uma grande contradição de Eduardo Siqueira Campos. O homem veio aqui,
sentou, falou no microfone, disse que não ia ser candidato e está aí o nome do homem colocado como candidato a alguma coisa. Isso não vai acontecer, Jerônimo. Então, por isso, eu estou me sentindo muito leve, estou num momento muito espiritualizado, estou muito feliz. Vamos deixar para outra entrevista quem é que vai ter o apoio e o voto do cidadão Eduardo Siqueira Campos. Eu não vou estar dentro da urna eletrônica para alguém apertar o número e sair o meu retrato. Mas eu vou estar como eleitor diante de uma urna. Então, alguém vai levar esse voto? Vai. Alguém vai ter esse apoio? Vai. E vai falar aqui pra gente. Num futuro bem próximo. Certo, bacana. Mas eu diria para você que eu já tenho algumas decisões tomadas. Eu já tenho rumo. Eu não estou aí esperando, olhando por tempo. Eu não tenho tanto tempo assim pela frente, Jerônimo. Então, minhas decisões eu já vou tomando. Eu diria o seguinte, o meu futuro é hoje. E hoje eu estou muito feliz. E feliz já, como eu disse para você, por já ter algumas decisões tomadas, por já ter, quem sabe, um rumo certo. Mas eu tenho que aguardar, na verdade, dos outros, os posicionamentos que ainda vão ocorrer. Mas saibam que, se alguém fizer a pergunta, Eduardo, você vai ser encontrado em alguma mesa ou em alguma reunião preparatória, como eu fiz dupla com Duda Mendonça, estudando estratégias para uma campanha, estudando pesquisas. Com certeza. Eu não vou ter um crachá de coordenador, não vou ser figura de proeminente em nenhuma campanha. Mas no lugar que eu estiver, eu vou estar dando o meu melhor para a eleição de alguém. Quero participar na medida em que estiver convidado para essa missão. Mas vamos esperar, então. Uma coisa já é dado como certo, já é dado certo. Eu não sou candidato. Vamos esperar quem será, então, para ir nessa divisão das diversas correntes, eu poder de forma clara apresentar as razões que me levam a ter já me definido por um determinado projeto, e quem viver verá. E a gente tem que pensar sempre que tudo está nas mãos de Deus Pai Todo-Poderoso. Então eu estou dizendo aqui que vou para a urna votar, se vivo estiver, né, Jerônimo? Tá certo. Porque essa resposta, a gente não sabe o dia que vai nascer e não sabe o dia que vai partir. Mas a gente sabe os sentimentos que carrega. As razões para as tomadas de decisão. Então é neste momento da minha vida, neste momento que eu diria de mudança de fase, é que eu fico muito feliz de ter você me dado essa oportunidade, de eu participar do seu primeiro podcast, de torcer muito para que você consiga, vamos dizer assim, cada vez mais criar raízes nessa comunicação do estado do Tocantins, que nessa cadeira passem as melhores cabeças desse estado, as que mais vão interessar ao eleitor. A minha entrevista não interessa. A minha entrevista é de alguém que é um eleitor apenas, será um eleitor nessa eleição. Bom, será quando vierem os candidatos, se você puder fazer aquelas perguntas mais difíceis, aquelas perguntas em que o candidato sente assim como se fosse aquela faca entrando na costela, danado de difícil para responder. Mas já diziam os analistas políticos que não existe pergunta difícil, existe resposta mal dada. É verdade, só tem um jeito de não ficar velho. Morrer novo. Né? Então, se eu envelheci foi porque Deus permitiu. Isso, muito bem. Eduardo, muito obrigado, de coração mesmo, tá bom? Eu que agradeço. E a gente encerra aqui o nosso primeiro podcast, agradecendo a você pela companhia. E curta o nosso trabalho, nos acompanhe nas nossas redes sociais e vamos continuar contando com você. Um abraço, até a próxima.